Olá, bem-vindo ao Pensa Rio. Eu sou Júlia Zardo, gerente de ambiente de inovação da Firjan, e apresento esse podcast quinzenal, às quintas-feiras, com debates entre academia, sociedade civil, empresários e governo, para que possamos propor ideias e novos caminhos para o desenvolvimento do Rio. Na condução das nossas conversas está sempre aqui comigo José Luiz Alqueres, nosso presidente do Conselho Estratégico da Casa Firjan, que nos acompanha na curadoria dos convidados e discussão sobre os assuntos tratados. Hoje nós vamos tratar do tema Ação Conjunta para Inovação e Desenvolvimento, com foco em Teresópolis. Ideias e novos caminhos para o Estado do Rio. Está no ar o podcast Pensa Rio, da Casa Firjan. Bom, em 2020, a gente viu que o faturamento total do setor de tecnologia brasileiro foi de 426 bilhões de reais, correspondendo a 5,6% do nosso PIB. E entre 2020 e 2021, o número de empresas de tecnologia em Teresópolis também cresceu em 71%, aumentando o faturamento do setor em 65% mesmo, com todos os nossos desafios relacionados à pandemia. A tendência é que o Rio busque cada vez mais um futuro tecnológico e inovador, mas para isso é preciso que todas as esferas da sociedade andem juntas, estando prontas para esse movimento. Então eu queria começar com Alqueres, perguntando como que a gente pode falar sobre os avanços da inovação quando são provocados por ações conjuntas. Como eles podem colaborar não só para a economia, mas para a criatividade, para a inovação e para o desenvolvimento do nosso Estado? Eu acho que a ação conjunta é o caminho para a tecnologia. O Rio de Janeiro já foi conhecido como a velha província. O futuro dele é ele ser visto como o Estado mais moderno, mais verde, mais digital da nossa federação. A Firjan, a Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, há algumas décadas podia ser vista como a Federação da Indústria Naval, ainda pode ser vista como a Federação da Indústria do Petróleo. Mas todo mundo hoje discute já a era pós-petróleo. E essa época é a época do conhecimento, é a época do desenvolvimento realmente das tecnologias soft. E você me pergunta, Júlia, se isso é uma atividade individual de alguém dentro de um gabinete ou alguém dentro de um galpão com 5.000 pesquisadores, não é nem uma coisa nem outra. Isso se dá num ambiente em rede, com eventuais interações pessoais de grupos pequenos, articulados entre si, mas num ambiente propício. Então, quando você fala o locus desse tipo de desenvolvimento é o Vale do Silício, para alguns fins, ou Israel para algumas questões também tecnológicas, ou Singapura, ou tem algumas regiões da Alemanha, ou hoje da Flórida, ou mesmo em Connecticut, ali nos arredores de Nova York, o que a gente vê é que houve um movimento de pessoas semelhantes. Eu tenho uma filha pesquisadora, para dar um toque humano, pós-doc, que resolveu se mudar para fora, o que me dá muita pena, muita saudade dos netos, mas diz: papai, no Rio só tem 10 pessoas para conversar. Aqui eu tenho 200 numa universidade americana. Quer dizer, ali no redor de São Francisco, perto do Napa Valley. Ora, nós precisamos criar no estado do Rio esse ambiente propício. E esse ambiente depende de uma série de coisas
E algumas dessas características Teresópolis oferece de forma excepcional. Eu mesmo, como morador de Petrópolis, posso dizer que a Serra Fluminense é um local privilegiado para essas atividades. É um local com condições naturais, de modo esse crescimento de 70% no ano é impressionante. E isso Vinícius vai poder nos dizer como está trabalhando nisso. É isso aí, obrigada, Alqueres. Exatamente, a gente tem aqui, então, para participar conosco e dizer como é que eles fizeram essa mágica, né? Estão fazendo essa mágica, a gente tem o Vinícius, que é atual secretário municipal de Ciência e Tecnologia de Teresópolis, é especialista em desenvolvimento territorial pela UERJ, e antes da carreira pública, ele já foi cofundador e head de negócios da Only the Brave, que é uma agência com foco em estratégia e inovação, então já estava aí nessa frente de inovação. E aí, Vinícius, assim, um caso interessante que a gente conhece do Serratec é essa parceria da Residência em TIC e Software do Serratec, que é um projeto até em parceria com a Firjan Senai, que promove essa transformação digital, social, a partir da capacitação, né, da imersão tecnológica de jovens aí da região, com o objetivo de preparar esses talentos para as empresas que já estão aí e para essa demanda que a gente tem cada vez maior desses profissionais qualificados. Então, eu queria saber se você pode nos explicar sobre essa importância, assim, não só de inovar, mas também de estar preparando todos esses jovens para esse ambiente do futuro. Perfeito, Júlia. Agradecer o convite da Casa Firjan, agradecer o seu convite, do Alqueres. Cumprimentar também o Maurício Guedes, que é uma grande referência aí para a gente. A gente já trocou alguns contatos rápidos aí em alguns eventos do Serratec, principalmente. Então, quero agradecer mais uma vez, em nome do nosso prefeito, a oportunidade de estar aqui compartilhando um pouquinho do nosso trabalho. Quando a gente fala de ambiente de inovação, né, o Serratec ele é uma ferramenta desse nosso ecossistema de inovação aqui da região serrana. Ele vem liderando esse processo dessa integração regional aqui na região serrana para consolidar a região serrana do Rio como o maior polo de tecnologia do interior do estado. A gente tem uma proximidade com a capital, que reúne um capital intelectual enorme, então a gente tem que somar ativos para buscar esse desenvolvimento regional, não só da região serrana, mas de todo o estado. Assim que a gente assumiu, assim que o prefeito Vinícius Clausen assumiu aqui em Teresópolis, a gente, entendendo as vocações do município, né, entendendo que a gente tem como vocações a agricultura, o turismo, a ciência, tecnologia e educação, são vocações, são eixos de desenvolvimento econômico de acordo com o nosso plano diretor, que foi feito em 2006, né? A ciência e tecnologia, o prefeito sempre fala que era uma vocação adormecida que a gente tinha aqui na cidade, né? As pessoas reconheciam muito que a Teresópolis era a sede da maior empresa de software do estado, que é a Alterdata, mas a gente não tinha isso como uma política pública de desenvolvimento. E a gente passou a estudar. O Alqueres citou alguns casos aí de ambientes de inovação no mundo afora, a gente estudou alguns deles, estudamos alguns aqui no Brasil, e a gente percebeu que a gente precisava criar ali a estrutura regulatória, né, a política, definir essa política por lei, e foi aí que a gente aprovou em 2019 a nossa lei de inovação. Então o Serratec ele faz parte desse ecossistema de inovação. Você me perguntou sobre o programa de residência de software. É um programa de formação que ele mapeia a demanda do setor privado de tecnologia, não só de Teresópolis, mas como de Friburgo e de Petrópolis. E as empresas do setor privado, eles ajudam a custear esse programa de acordo com a sua demanda. Então, é um programa, uma iniciativa bem bacana. A gente está mapeando todas essas iniciativas de capacitação para poder justamente criar uma integração e uma sinergia entre elas, né? Porque às vezes a gente tem um gap de determinada área de tecnologia de capacitação e tem sobreposição de outras áreas com duplicidade de capacitação em outras áreas. Então a prefeitura está assumindo esse papel de articulação e de capacitação para a gente poder otimizar. A gente sabe que é uma demanda absurda, né, de capacitação na área de tecnologia, e para a gente poder dar conta dessa demanda, a gente precisa dessa união, né? Vinícius, só para animar aqui, dar um caráter mais informal, como é que a prefeitura faz isso? Ela criou assim uma plataforma, uma base de troca de dados, como isso se dá? Perfeito.
Então, a gente está, assim, a nossa intenção hoje, a gente começou a perceber que as iniciativas de capacitação, elas são cada vez mais frequentes, né, com mais oportunidades, porém elas não têm uma integração. Então, a nossa intenção, a gente vai lançar agora em julho, um programa chamado Geração Teretec, que nada mais é do que uma plataforma para integrar todas essas iniciativas de capacitação no município. Então, você vai acessar essa plataforma, você vai ter os cursos da FAITEC, você vai ter os cursos do Serratec, você vai ter os cursos da Firjan, por exemplo, aqui na cidade, do Senai, do Senac. A gente vai ter todas essas iniciativas integradas, que uma outra coisa que a gente identificou é que o jovem ele fica sem uma referência, sem um ponto focal da onde buscar esse tipo de capacitação. Né? Então, a prefeitura ela quer agir como um facilitador para dar não só a publicidade, mas para poder otimizar e mapear essas iniciativas. A gente sabe que são cursos, às vezes, por exemplo, o Residência de Software do Serratec, ele já está gerando um outro desafio para a gente. Né? A gente já percebeu que alguns alunos chegam precisando de uma preparação, de uma base maior ali de matemática, de engenharia, enfim, de ciências, de lógica. Então, a gente já está mapeando cursos para fazer um preparatório para esse programa do Serratec. Então, a nossa intenção é desenhar essa trilha, né, para que o jovem ele tenha essa trilha de aprendizado à disposição dele e ele possa escolher isso nessa plataforma que a prefeitura vai lançar aí em julho. Mas é uma coisa que a gente vai construindo com um bonde andando, né, como a gente diz. Então, a gente tem que ir testando, validando, não tem uma fórmula, não existe uma fórmula pronta, né? É uma iniciativa espetacular e que certamente poderá ser replicada em outros municípios dentro de um clima de realmente a gente caminhar em direção a uma sociedade digital e uma sociedade amigável. Eu tenho aqui um outro convidado para essa nossa conversa, que é o Maurício Guedes, que hoje é diretor de tecnologia da FAPERJ, mas que já foi também diretor do Parque Tecnológico da UFRJ e coordenador da Incubadora de Empresas Jacop, da UFRJ também, e já foi presidente da IASP, que é a Associação Internacional de Parques Científicos e Tecnológicos. E o Maurício é um craque nesse quesito unir talentos e realizar, né? Fez isso muito ao longo da sua carreira aí profissional. E aí a gente queria saber, Maurício, de você, como é que a gente pode trabalhar essa mentalidade, mapear esses possíveis atores que Vinícius está colocando aqui como fundamentais, Alqueires também, para ações conjuntas e incluir todas as frentes diferentes da sociedade em prol desse desenvolvimento, da diversidade e da inovação. É um prazer estar aqui com vocês e uma satisfação especial estar na Firjan falando sobre esse tema tão relevante para o desenvolvimento econômico e social do Rio de Janeiro, né? Eu não acredito em destino nesse caso, quer dizer, o Rio só será um grande polo de inovação se nós fizermos por onde. Nós temos, como o Alqueires falou, várias pré-condições no estado, na cidade, no entorno da cidade do Rio de Janeiro, na região serrana, né, que tem características especiais de qualidade de vida, né, que é importante também, mas nós temos que trabalhar para isso e temos que unir esforços, isso é fundamental, né? A FAPERJ foi criada há 42 anos atrás e tem uma imagem até hoje vinculada ao mundo acadêmico. Mas o papel da FAPERJ está definido na lei, no seu estatuto, né, votado na Assembleia Legislativa. E a FAPERJ tem compromissos com o mundo acadêmico, mas também com o mundo empresarial. Mas o fundamental é que é muito importante a questão territorial. Quando a gente fala de capacidade de inovação, nós estamos falando de atores diferentes, de formas de conexão entre esses atores e também de uma base territorial. E os locais que têm essa capacidade de inovação são locais onde é agradável viver, né? E a região serrana tem essa característica. Se a gente pensar no Brasil, quais são as cidades que se destacaram muito nos anos recentes na área da inovação? Florianópolis e Recife, que são duas cidades super agradáveis de viver também.
Então, eu vejo com muito bons olhos essa iniciativa e não só como FAPERJ, mas como estudioso do tema, também torço para que a gente tenha muitas conquistas nos próximos anos. Maurício, muito interessante. Muito obrigado. E eu só te perguntaria o seguinte: uma espécie de um inventário dessas exemplos, feito esse apontado da Carolina do Norte, é uma coisa disponível, porque eu concordo integralmente a importância dessa visão territorial. Aliás, eu outro dia fui fazer uma palestra, uns 2 anos atrás, no Ministério do Planejamento, em Brasília. E tinha a foto de todos os ministros, desde que o Ministério foi criado. E eu os conheci pessoalmente a todos. E só tinham 2 deles, e olha que eram muitos, porque o Ministério do Planejamento foi criado pelo Jean Goulart, mas só tinham 2 que tinham assim um forte viés de um planejamento regional, para não dizer nem territorial, para olhar o Brasil não setorialmente, sem nenhuma crítica aí, sem nenhum Paulo Guedes, Malan, Manteiga, seja lá quem for, pessoas que não olhassem o Brasil como um balanço, vamos chamar assim, ou uma demonstração de resultados. E essas 2 pessoas foram 2 excelentes ministros, o próprio Celso Furtado e o Paulo Haddad, que é um economista regional de Minas, que talvez você tenha lidado ou conhecido. Você não acha que falta, sob esse ponto de vista, uma visão regional? Porque a visão regional ela procuraria identificar justamente isso que a gente está falando. A vocação regional, qual é o fator que influencia? E nós vivemos sobre, digamos assim, essa camisa de força macroeconômica que quase que inibe tudo. Bom, Keres, sobre um inventário, né, existem vários estudos feitos em várias épocas, né, que buscam mapear essas regiões com políticas para inovação, tanto no Brasil como em outros países. Mas uma boa fonte de consulta é exatamente o site da associação que a Júlia comentou que eu presidi entre 2010 e 2012, que é a IASP, International Association of Science Parks. O site é iasp.ws, de website. E lá tem mecanismos de busca por regiões, por países, por setores, etc., de iniciativas como essa que eu mencionei. Ela cobre apenas as instituições que são associadas à IASP, mas estamos falando de cerca de 300 instituições de perto de 80 países diferentes, né? A questão territorial é fundamental, como eu disse, né, quando se fala de políticas públicas para a inovação, né? Nós temos, tanto no Brasil como no exterior, que eu já citei um caso, né, alguns exemplos de sucesso. Mas nós temos vários exemplos de fracasso também, tanto no Brasil como no exterior, né? Houve um momento em que, na França, na década de 90, houve um modismo sobre parques tecnológicos, né? É de fato um trabalho que exige um planejamento e é um trabalho de longo prazo. É um projeto de longo prazo. Não se constrói nem um parque tecnológico, nem uma região inovadora em 4 anos, para ser bem direto, né? É um projeto que ultrapassa os ciclos de governo aqui no Brasil. Tem que ser um projeto da comunidade, um projeto de Estado, né? Nós temos iniciativas várias no Rio de Janeiro e temos um potencial em várias regiões da cidade, do Estado.
Nós lançamos agora na FAPERJ, estamos acabando o processo de avaliação de um edital voltado para empresas, né? A FAPERJ está com um orçamento, eu diria, bastante confortável e cumprindo o que está previsto na Constituição do Estado. A FAPERJ aplicou 690 milhões de reais no ano passado. Para vocês terem uma ideia, a folha de bolsas chega perto dos 200 milhões. Então, além do pagamento das bolsas de mestrado, doutorado, pós-doc, a FAPERJ tem capacidade de realizar investimentos no campo da inovação, tanto no mundo acadêmico quanto no mundo empresarial. E esse edital, em parceria com a GRIO, ele juntava recursos de subvenção econômica da FAPERJ com recursos de financiamento da GRIO através de uma linha de crédito da FINEP. Recebemos 174 propostas de 38 municípios diferentes. Isso nos surpreendeu, quer dizer, o Rio de Janeiro, não só a cidade do Rio e a região metropolitana, mas em 38 municípios do estado. Então, é muito bem-vinda e é muito oportuna, Alqueires, essa questão territorial, né? No momento em que nós vamos ter eleições e campanha eleitoral, que é uma oportunidade grande para que os estados e as cidades também, né, reflitam sobre as suas vocações e sobre o seu futuro. Eu vejo nessa nossa região aí, Petrópolis, Friburgo, Teresópolis. Há um tempo atrás eu era do conselho da Universidade de Petrópolis. Ela estava abrindo uma escola de medicina, mais uma lá, num município que não tinha um hospital-escola decente. Teresópolis tinha também, Friburgo tinha. Quer dizer, há, por um lado, uma certa dispersão de recursos em áreas de formação e que, tudo bem, Petrópolis ou Teresópolis fica com a medicina, o outro fica com a pesquisa disso. Eu creio que num país de recursos limitados e escassos, o próximo passo, Vinícius, seria a gente pensar que 2 ou 3 municípios, e esses 3 não são dos mais pobres, Petrópolis, Teresópolis e Friburgo, trabalhassem juntos. Eu estou falando aqui, não são dos mais pobres, mas Petrópolis depende, o orçamento, 70% são transferências do governo federal. Então há essa questão aí tributária que foi comentada anteriormente. Nós temos grandes desafios. Eu acho que um certo grau de buscar o entendimento entre as unidades municipais valorizaria muito as iniciativas de planejamento territorial. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para o Vinícius, que eu achei interessante, que a gente fez essa pesquisa e viu que a quantidade de empresas de tecnologia que surgiu, né, nesses últimos tempos em Teresópolis especificamente. Agora a gente está conversando sobre o emprego da tecnologia em setores bem tradicionais, né, tipo agricultura. A gente tem diversas indústrias também tradicionais, clássicas lá na região. E aí eu queria saber, assim, pela percepção, Vinícius, sua, você acha que esse incremento das empresas de tecnologia foram empresas novas, startups, que tratam, por exemplo, como o Maurício está falando, de tecnologia de informação, comunicação, ou as empresas tradicionais, esses setores tradicionais, estão também se digitalizando, incorporando tecnologia e isso fazendo com que esse setor fique mais dinâmico aí no território? O que você acha? O que o prefeito está discutindo nesse momento com o governo do estado e com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico é a desapropriação de uma área na Telefri, né, que é Teresópolis-Friburgo,
que é um eixo de fornecimento, de produção de hortaliças. Dali saem 90% das hortaliças e das folhosas consumidas no estado do Rio. Então, a ideia, a intenção é desapropriar uma área ali para fazer um condomínio que integre a tecnologia, a agricultura e a indústria, né? Para que a gente pegue um manjericão, por exemplo, e processe ele, agregue valor para transformar num pesto de manjericão, por exemplo, e com isso a gente agregar valor nessa cadeia produtiva aqui de Teresópolis, que é um dos nossos maiores PIBs aqui, é o da agricultura, né? A tecnologia ela passa a encostar ali no turismo e na agricultura, até porque ela é mais fácil de mensurar, né? O ISS, os empregos de tecnologia, a gente consegue enxergar melhor do que os da agricultura, que tem muita questão da informalidade, do agricultor familiar. Mas como a gente pode, por exemplo, ter um plano para trazer a tecnologia para a agricultura do estado e para pensar nesses territórios, como citado aqui, os condomínios industriais, mas como é que a gente pode ter uma concepção, por exemplo, de um condomínio que aqui está sendo chamado de agritech industrial, né, que envolva aí a agricultura, a tecnologia e a indústria. Perfeito, é uma simbiose, né, assim, de vários conceitos, como o que o Maurício estava falando aqui, né, a gente sabe que não é rápido o processo de criação de um parque ou de uma área, né, que atrai a inovação, e a gente sabe que também não é simples, não é um fator só, são vários que têm que ser reunidos para a gente conseguir fazer isso. E aí queria também fazer uma pergunta aqui para o Maurício, porque a gente está falando desse desenvolvimento territorial, e a gente acompanhou que a FAPERJ, há pouco tempo atrás, lançou um edital diferente, específico, para um território dentro da cidade do Rio de Janeiro, com características de baixo desenvolvimento social, baixo desenvolvimento econômico, e a ideia, pelo que eu acompanhei, era que a tecnologia, como a tecnologia, né, a inovação, não só a tecnologia, pode gerar uma transformação positiva, social e econômica lá com o edital com foco na Rocinha, né? E a gente achou muito interessante porque é um locus para aprender, e aí, se der certo, isso aí pode ser disseminado, né, para outras áreas aí do Rio de Janeiro. Queria que o Maurício falasse um pouco sobre essa motivação e essa experiência, como tem sido. Esse é um programa piloto que a FAPERJ está desenvolvendo. Ele nasceu sob a inspiração do que se chama Smart City, ou cidades inteligentes, né? E o programa chama Favela Inteligente. Uma cidade não pode ser chamada de cidade inteligente se as suas comunidades carentes não tiverem também acesso a ciência, tecnologia, empreendedorismo e inovação. Então, esse programa piloto está acontecendo na Rocinha. Nós acabamos de assinar e liberar os recursos para 26 projetos simultâneos que estão acontecendo na favela da Rocinha. Muitos são desenvolvidos por organizações locais, alguns são desenvolvidos por universidades, mas no território da Rocinha, e eles têm vários temas, né, sempre associando ciência, tecnologia, inovação e empreendedorismo para o desenvolvimento sustentável daquela comunidade. 2 dos 26 projetos, aliás, foram 28. Além dos 26, 2 projetos foram aprovados, cujo objetivo é exatamente monitorar os outros 26 para que a gente aprenda com essa experiência e possa levar em seguida para outras comunidades no estado do Rio de Janeiro, né? Então, é um projeto muito interessante que já está mostrando seus primeiros resultados. Obrigada, Maurício. A gente também ficou muito feliz com a sua possibilidade de conversar aqui com a gente. Queria chamar Vinícius para fazer aqui seu resumo, suas orientações, o que ele tem aprendido lá, que a gente pode fazer igual aqui. Júlia, agradecer mais uma vez a Casa Feijão pelo convite, num modelo híbrido aí, mas foi um prazer participar ao lado do Alqueres e do Maurício Guedes. A gente vê a importância de trazer essa mentalidade não só para o setor público, mas como para as instituições também, esse cooperativismo todo que faz sentido para a gente poder estar avançando e desenvolvendo, e claro, o poder público dando a direção e dando o tom para a gente poder avançar. Eu queria mais uma vez sublinhar a satisfação de estar tendo essa conversa na Casa Firjan, na Casa da Indústria no Rio de Janeiro, né?
e lembrar que, ao contrário do que está no subconsciente dos brasileiros, a maioria dos pesquisadores trabalha em empresas. A maioria dos pesquisadores no mundo trabalha em empresas, não em universidades. Em todos os países desenvolvidos, pelo menos 60% dos pesquisadores trabalham em empresas. Na Coreia, 80% dos pesquisadores trabalham em empresas, né? O restante se divide entre universidades e governo, né? O Brasil é o recordista de concentração de pesquisadores nas próprias universidades. Então, isso é algo que a gente precisa mudar o mindset da sociedade como um todo, né? Tanto no mundo empresarial como no mundo acadêmico. Lugar de pesquisador é na empresa, da mesma maneira que lugar de médico é no hospital, né? As universidades têm muitos médicos e precisam formar muitos médicos, e nós precisamos formar muitos pesquisadores. Mas eles, para contribuir para a sociedade, eles podem tanto gerar conhecimento acadêmico e artigo científico, mas principalmente inovação. Vacina é inovação, né? Vacina não é a mesma coisa que artigo científico. Você precisa ter artigo científico para poder ter vacinas seguras e eficazes. Mas então eu acho fico muito feliz dessa conversa estar acontecendo na Casa da Indústria, no Rio de Janeiro. Inicialmente, agradecer a ambos, né, Maurício e Vinícius, pelas suas notáveis participações. Eu acho que de ambos, para a gente trabalhar justamente na interseção, trabalharia nesse ponto que o Maurício levantou agora, que é a concentração dos pesquisadores nas empresas. E quando você concentra em empresa, a empresa pensa em mercado. Pensar em mercado é pensar em espacialização do mercado. O mercado não é uma coisa que você pensa assim, tem um mercado. Não. Você tem um mercado, você tem que espacializá-lo, ver qual é o canal que você vai chegar, ver quem enfim, qual é a tecnologia. É toda uma visão profundamente ligada ao território. Nós temos que olhar para as regiões do estado do Rio, na sua riqueza, na sua diversidade, e ambos. Vinícius, com a experiência bem-sucedida da Serra Tech, e Maurício, com esse trabalho histórico, desde a Associação Internacional dos Parques Científicos até o trabalho na FAPERJ, trouxeram uma grande contribuição. Obrigada, Alqueres. Eu acho que essa conversa realmente tem tudo a ver com o que a gente faz aqui na Casa Firjan, né? Porque é isso, é falar de inovação, falar das possibilidades da tecnologia e falar que a gente não inova sozinho. A gente precisa dessa colaboração e precisa ter tanto quem está preocupado com a formação, como os projetos que Vinícius já falou de Serratec, projetos de formação de gente para trabalhar com tecnologia, e precisa das grandes empresas fomentando o território, precisa de gente no poder público, como os dois, que já têm essa experiência também da vida privada, que sabe o que a empresa precisa. Então, acho que é isso aí, foi ótimo mesmo a nossa conversa. E eu queria agradecer, então, a vocês que nos ouviram, que ficaram conosco aqui até agora, e para vocês mandarem comentários, críticas, sugestões de temas, perguntas, vocês podem escrever para o nosso e-mail, que é casafirjan@firjan.com.br, com o assunto Pensa Rio, ou vocês podem acessar o nosso Instagram da Casa Firjan, @casafirjan. Lá a gente tem uma abinha para o Pensa Rio, mas a gente tem toda a programação do que acontece aqui na casa. Queria agradecer muito a vocês. Obrigada por mais esse encontro.